Boa tarde, né, a todas, todos e todes. É uma quarta-feira, um dia bonito, um dia potente. Eu até coloquei meu fone aqui agora, tá gravando, né, para falar essas coisas, ser mais formal aqui, mas é porque eu queria ter um áudio melhor, que estava aqui com um externo aqui. Primeiramente, queria desejar a todos e todas e todos um bom congresso, né, que vem acontecendo, e agora um bom simpósio. Esse simpósio aqui que faz parte do 18º Congresso Internacional da Abralic, e que tem seu título Narrativa, Tradução e Transcriação, Diálogos entre Línguas, Linguagens, Gêneros Literários e Configurações Estéticas, e que foi proposto pelas professores e professoras Laci Guaraciaba Machado e professor Joabson Lima Figueiredo, que é o que vos fala. Queria agradecer os presentes, né, os que vão assistir aqui depois, ou que vão assistir agora, e que tenham, né, esse prazer maravilhoso de ouvir aqui vários especialistas e que vão falar de suas pesquisas, de suas caminhadas, suas travessias, seus textos potentes, os quais nos deixa aqui já com um desejo. Eu não vou falar muito aqui, que eu sei que também nós teremos aqui várias apresentações. É importante que todos, né, temos um prazo também, um período, né, das 14 às 16 para apresentarmos. E, em certa medida, fazendo uma apresentação breve, eu sou Joabson Lima Figueiredo, sou professor da Universidade do Estado da Bahia, a nossa UNEB. Eu trabalho no campus 16, né? Nossa universidade tem 24 campi, 16, o 16º é na cidade de Irecê, né, no sertão da Bahia. Estou aqui pertinho do Rio São Francisco, dessas águas que nos tocam aqui, e que vai descendo, deslizando até o nosso Oceano Atlântico, lá em Salvador. Quero saudar aqui as pessoas que estão aqui agora, que vão apresentar, professores e professoras Adilson Jardim, Ana Bicalho, Fernanda Zucconelli, me corrija se eu já falei errado, eu estou sem meu óculos, minha defesa, Deise Barbosa, e minha querida Ana Clara Cerqueira também, que está aqui como monitora, mas em breve será professora como nós, e estará nesses desafios aqui de fazer universidade, fazer pesquisa no Brasil em momento tão difícil, mas também potente, que cria uma resistência em nós e não desistirmos. É muito importante estarmos aqui hoje, por muitos motivos, por várias e muitas razões. Então, eu queria saudar, queria desejar aqui hoje um bom simpósio. Hoje teremos apresentações, dia 13, desse nosso eixo temático, nosso simpósio, das 14 às 16, e amanhã teremos, né, pela manhã, no dia 14, das 8 às 10 horas, a continuidade deste simpósio, né, dentro desse eixo temático. Então, eu queria já, de antemão, né, convidar os que puderem participar, tanto hoje quanto amanhã, tá bom? Então, assim sendo, o nosso simpósio surge de uma parceria, né, da professora da PUC de Goiás e eu aqui da UNEB, então é Bahia e Goiás aqui em parceria, e queria registrar aqui, já que vai ficar gravado para a posteridade, a pessoa que articulou essa parceria, que é o meu querido amigo, professor Átila, da PUC de Goiás, Átila Barbosa, e que propôs, nos deu, né, participou desse simpósio, depois ele participa de outro, mas ele praticamente iniciou aqui os diálogos, né, que é muito importante. Uma coisa que eu gosto dos simpósios, desses congressos, eu queria aqui falar isso para meus colegas, amigos aqui, é a questão das trocas, né, dos conhecimentos. Eu conheci a Átila num simpósio da Abralic no Pará, salvo engano, em 2016, até me corrijam aí, se alguém lembrar se foi a data específica, foi essa. Em 2016, eu estávamos em Belém do Pará e nos conhecemos, ali assistimos, né, comunicações e ali travamos contatos de e-mails e telefones, e de lá para cá manteve-se uma parceria acadêmica, fraterna, intelectual, já fizemos algumas participações juntas, e curiosamente foi a última vez e a única que nos vimos pessoalmente, que lá de lá em diante, né, depois veio pandemia, veio tanta coisa, mas eu queria só dizer, e participando de bancas, né, eu sou num programa de pós-graduação, ele também, então eu queria só dizer que esse local também é esse local do afeto, a gente não pode perder isso de vista. A academia, o congresso, o simpósio é um local do afeto, o local dos encontros, né? Então, eu até acho muito bonito que nesse evento tem a sala do café, né, virtual, porque era o corredor, né, que a gente conversava, pegava um livro ali e alguém dava uma dica, esse livro é muito bom, você, né, tem essa palestra ali e tal. Então, tudo isso é muito bacana. Então, tudo isso a gente vai retomando com a beleza, com a força que se precisa e que possamos, apesar de tudo, resistir. Resistir com afeto,
com políticas públicas e com isso aqui, ó, com beleza, com pessoas maravilhosas fazendo uma pesquisa séria nesse nosso país. Então, axé, eu sou um homem de santo, de axé, estou aqui de vermelho na minha quarta, vermelho na Bahia, no Brasil e no mundo. É um dia bom de usar vermelho, é a quarta-feira, e assim celebro com todos que nos permitiram estar aqui hoje, tá bom? E assim sendo, seguindo aqui o ritual da ordem alfabética, eu vou convidar meu querido amigo Adilson Guimarães Jardim, comece a falar, né, Adilson? Queria que você falasse um pouco no início só de você, assim, um minutinho, só fizesse um pequeno bio aí, que é sempre bom, já que vamos aqui registrar essas pertenças, né? Essas nossas ancestralidades. E com o título de trabalho, Por uma Poética do Leitor, Emancipação do Sujeito na Leitura Crítica de 3 traduções de Federico Garcia Lorca. Eu tento falar em espanhol, viu, Adilson? Mas toda vez que eu tento falar em espanhol, eu acho que Cervantes dá mais uma volta na tumba. Ok, meu querido, obrigado. Passo a palavra para você. Obrigado, professor. Boa tarde, gente. Eu sou o professor Adilson Guimarães Jardim, leciono no curso de letras numa faculdade aqui em Pernambuco, na Mata Sul. Estou afastado agora porque eu estou cursando o doutorado pela Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu sou professor desde 2010 por esse curso, na Faculdade da Escada, FAESC. E comecei este ano agora como aluno do doutorado pela UFPE, e devo dizer que estou muito contente, muito feliz, né? E eu vou aproveitar, com a licença de vocês, até mesmo porque eu tenho um certo receio pelo tempo que eu tenho da comunicação. Eu poderia ter feito um roteiro, mas eu fico com um certo receio, que acho que alguns de nós professores têm o hábito de falar mais do que o cotovelo, pelos cotovelos. Então, eu preparei um material escrito em cima de um artigo que eu elaborei, mas, obviamente, eu fiz um resumo, né, para poder fazer a comunicação aqui a vocês, tá bom, gente? Então, eu inicio aqui. Alberto Manguel, em uma história da leitura, menciona o desgosto do escritor Jorge Luiz Borges pela escolha da palavra uncle, tio, empregada por Shakespeare na fala de Hamlet. Quando Hamlet diz, ó minha alma profética, meu tio, na revelação pelo fantasma do pai dele, de quem o assassinou. Nessa passagem, Manguel se diverte julgando que Borges talvez preferisse algo como foi o irmão do meu pai ou parente da minha mãe. Com essa piada do autor Alberto Manguel, eu dou prosseguimento a esta comunicação a partir de uma posição de sujeito-leitor, dotado da mesma implicância borgiana e dos sabores amargos que essa posição, é claro, pode implicar. Assumo aqui a mesma crítica de Jacques Rancière, que, tomando como metáfora o espectador tradicional do teatro e expandindo para outras performances sociais, até o político, denominou paradoxo do espectador, a partir do livro O Espectador Emancipado. Uma posição de recepção passiva, ignorante dos processos performáticos do texto e sob o risco da alienação da própria realidade, quando é lidido dos conhecimentos e dos processos empregados na construção do discurso. O espectador desejado por Rancière é afeito à inação e solícito do drama, participante do discurso e consciente das estratégias de reflexão propostas pelo autor. É nesses termos que eu proponho uma recepção leitora de um texto de Federico Garcia Lorca, o Romance de la Luna Luna, poema do livro Romanceiro Gitano, de 1928, bem como de 3 de suas traduções para o português do Brasil. O percurso da leitura crítica que ora desenvolvi em um ensaio ainda inédito, e do qual aproveito trechos, demanda 2 posições simultâneas: a da leitura e interpretação do texto original do Romance de la Luna Luna e da crítica das traduções selecionadas, a de William Ageu de Mello, a versão musicada do cantor Flaviola e a tradução de José Carlos Lisboa. É a partir da posição de um leitor insubmisso, de um leitor emancipado, seja pelo gosto pessoal e por rituais mais ou menos subjetivos de uma poética do leitor, que arrisco este percurso, tentativa de colocar no mesmo palco diversas instâncias e atores sociais envolvidos na recepção do poema e de algumas de suas traduções. É nessa perspectiva que me introduzo como um sujeito não passivo do ato tradutológico, como, aliás, mesmo diante de toda a leitura. Proponho demonstrar a dinâmica de uma relação feita sempre de escolhas, também pelo tradutor, de errâncias,
de alternativas, de substituições e lapsos, de criatividade e, em certa medida, de escolhas pessoais, nem sempre coincidentes ou sequer harmoniosas com o universo de recepção possível de outros leitores. Mas é na perspectiva de negação de um arquileitor com que me enxergo como sujeito leitor. Leitor, sem dúvida, de gosto, mas também de exegese, emancipado e afeito às escolhas de outrem, alimentado pelas energias de minha cultura, mas igualmente de minhas leituras pessoais, traçando como, afinal, talvez todo leitor, um percurso de retroalimentação criativa dos textos. Essas escolhas são, sem dúvida, estéticas, mas, como assevera Greymar no seu livro Da Imperfeição, fazem parte do acervo da língua e das diversas linguagens sociais, repletas de lembranças, de nostalgias, da dimensão passional própria do ato da leitura. Por outro lado, tampouco o leitor do texto traduzido da língua de destino, o texto-alvo, possui a liberdade absoluta de interpretação e de gosto ou desgosto da tradução. Sem a vantagem do conhecimento da língua, da cultura e do estilo do autor a ser traduzido, tanto maior a responsabilidade ou restrição desse novo agente envolvido. Mas, afinal, todo leitor é um leitor em posição de sujeito-leitor, e ela é feita indubitavelmente de escolhas. Desde a necessidade de acessar o texto final traduzido até as resistências na ponta mais radical do entendimento dessa posição de sujeito-leitor, seu conhecimento mais ou menos restrito do idioma de origem, seu envolvimento com o tema, tudo implica numa promoção potencial do leitor que resiste às traduções, ou pelo menos a alguma tradução. E, nesse caso, todo tradutor é também um sujeito de escolhas, de limitações, de transgressões. Bom, uma vez expostas aqui as condições desse estudo, resta-me descrever a recepção do poema, a partir da seleção de trechos em minhas leituras. Aqui, devo dizer, trata-se de um percurso tão insubmisso quanto errante, pontos fora da curva da tradição de toda a tradutologia juramentada, cujas opções são feitas de leituras de ouvido, de implicâncias, mas também de iguais escolhas. Da narração da lenda do menino morto, e cuja única testemunha é a lua, antropomorfizada e tornada guia e amante do rei cigano nesse poema, sigo meu percurso de escolhas de trechos do poema de Federico García Lorca. A peça inicia com os seguintes versos. La luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos, enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, luna, luna. O polizón de nardos é a peça de roupa que completa o sentido do sexo dessa lua, ornamentada de pétalas de nardo, ou talvez da mesma cor branca dessa planta. O nardo, como a angélica, é uma flor cujo simbolismo está ligado à pureza e ao sentido celeste de sua cor e de sua forma. E, mais amplamente, possibilitando uma aproximação da cultura telúrica do poeta e ocidental de um modo geral, os nardos também são chamados de vara de Jessé, símbolo poderoso das liturgias do ofício de Nossa Senhora. A presença da flor no poema é ainda mais sugestiva. No seu ciclo curto, é a lembrança ao homem de sua efemeridade na Terra. Digno de nota é o fato de o polisson, designando uma armação ou almofadazinha que as damas utilizavam presas à cintura na parte de trás dos vestidos, nos dicionários se assemelhar foneticamente a polisson com Z. Esse polisson tem um significado de um homem que viaja clandestinamente, seja em trens ou em barcos. Curiosamente, existe ainda a expressão polissonesco, que não é esse errante, né, que viaja clandestinamente, mas é ligado à própria polícia. Não acho artificioso comparar essa lua no poema a um viajante sem destino e sem partido, nem cigano, nem polícia, e que assiste em ambos os sentidos da palavra aquele bruto assassinato sem tomar partido. José Carlos Lisboa traduz esses versos para o seguinte: a lua desceu a foja de anquinhas saias de nardo. Se nos versos originais Lorca cria uma única imagem, descrevendo sinestesicamente o polisson de nardos, no qual se converte essa lua, Lisboa opta por distinguir as imagens, reduzindo seu poder sugestivo. Já a opção de Flaviola é bastante curiosa. Ao traduzir para sobre a frágua veio a lua, com seus babados e rendas, vejam, o primeiro diz
A lua desceu a forja de anquinhas saias de nardo, na tradução. O segundo diz, sobre a frágua veio a lua, com seus babados e rendas. O compositor suprime as flores de nardo, que justificam a pureza da lua no 7º verso de Lorca. Entretanto, veste a lua de babados e rendas, vestimenta que conserva o caráter faceiro da lua, como sugere a palavra lúbrica, que se encontra na estrofe de Lorca, ao mesmo tempo que conserva a sua pureza virginal, o branco do nardo e da lua. Mas a síntese na expressão de Lorca é perdida. Na segunda estrofe do poema, Garcia Lorca descreve a chegada iminente de ciganos e a advertência à lua, testemunha da morte de seu rei. Si vinieron los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. Huye, luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blanco almidonado. Como se fosse um diálogo, na verdade, em que essas estrofes, né, se transformam, e essas interrupções. O rei cigano, o rei menino morrendo, a lua como única testemunha, e o eu lírico que se expressa aí fala para a lua ter cuidado, porque os ciganos estão chegando a cavalo, trotando o tambor do chão, como ele diz, então com os olhos semicerrados de ódio, para saber o que foi que aconteceu. E a lua parece como se fosse uma testemunha ameaçada também. Você vai estar perto, vai sobrar para você. Bom, Flaviola, se for considerado o pedido da lua ao menino cigano, de que possa dançar para ele, cometeu o excesso de arrancar o verso inteiro, Niño, déjame que baile, optando pela reinserção do foge lua, 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 ausente na estrofe original. Claro, é uma opção que obedece a critérios rítmicos da canção adaptada, mas em nome de uma musicalidade própria, que, diga-se de passagem, já está presente nos versos originais. William Ageu de Mello devolve ao poema o verso que faltou ao cantor. Naturalmente, é uma tradução e não uma canção. Tem a tentativa de manter a contagem dos versos, as assonâncias, etc. Mas quero fazer uma parte sobre outro verso na tradução de Ageu de Mello para esta estrofe. Lorca diz que já siento sus caballos, mas Mello opta por que já ouço seus cavalos. No poema de Lorca, a aproximação dos cavalos é sentida, não necessariamente ouvida. A fúria dos ciganos que se aproximam a cavalo do local onde o menino morreu faz o narrador sentir sua aproximação, verbo mais intenso do que o sensorial ouvir. Licenças poéticas à parte, claro. Parece implicância boba de leitor, mas notem que José Carlos Lisboa preferiu outro verbo. Foge, lua, 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 que precinto seus cavalos. Sinto em um, precinto em outro, ouve em outro. Ótimas opções, sinto, precinto, no lugar de ouço. Só não encontro razão para Lisboa ter mantido o espanhol gitanos, no verso em português. Ao chegarem os gitanos, te acharão sobre a bigorna, porque não ciganos. Há diversas outras metáforas, palavras e trechos de versos que chamaram fortemente minha atenção e que deixo no artigo que mencionei a vocês. E, naturalmente, questiono nele as escolhas dos tradutores nos termos daquela emancipação descrita por Rancière. E acho que naquela implicância também descrita por Manguel, do grande Jorge Luiz Borges. Mas quero encerrar aqui em respeito ao tempo de minha breve comunicação nesta tarde. Desejo ler a última estrofe do romance da Lua Lua para fechar a apresentação. E eu cito. Como canta la zumadia, ay, como canta en el árbol, por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela. El aire la está velando. Em resumo, após a morte do menino, príncipe dos ciganos, os cavaleiros que não demoram a chegar, o suficiente para evitar a morte testemunhada pela lua do poema, sua alma se evola como a lua que some no céu com a madrugada. E a metamorfose do astro se estende a toda a natureza, que tem seus elementos humanizados, como a Zumádia, que aparentemente se traduz por coruja. Mas mesmo aqui não há consenso entre os 3 tradutores do meu estudo. E aí vejamos. Em espanhol, há 2 palavras simples para coruja, lechuza e coruja mesmo. Mas Lorca opta por Zumádia. Por quê? Deve-se considerar que estudar a poética desse artista espanhol requer explorar também a fauna e a flora de sua terra. Inclusive, há estudos apresentando muitos aspectos da flora e da fauna da Andaluzia, né, das terras de Granada e tudo mais, está muito presente na poética de Lorca, bem como seus elementos simbólicos contrastantes. Zumádia é um nome genérico para outras aves, como as aldortas, os autillos e as chotocabras. Todas elas são aves de hábitos noturnos, mas, segundo a crença popular, cada uma guarda uma simbologia, que pode ser negativa, mas também positiva.
segundo os malefícios e benefícios que trazem a região de onde vivem, onde as pessoas vivem. Verdade é que boa parte delas, já exemplo da coruja, traz a má sorte ou o anúncio da morte em seu canto. De fato, o Deuteronômio, capítulo 14, refere-se à coruja como um dos animais cuja carne era proibida de se comer. Mas a escolha da palavra zumádia, pelo poeta, pode abranger tanto a ave núncia da morte quanto as aves que guardam uma simbologia positiva. Ou seja, diante da morte do menino, todas elas se tornam uma só, no ai rumoroso anunciado pelo poeta. Não haverá notícias boas nesta noite, e não importa a ave que grasne. A morte está próxima. E os ciganos, profundos conhecedores de seu vaticínio, leem não apenas seu sinal, como todos os demais apresentados anteriormente em todas as estrofes. Frágua, bigorna, bronze, coruja. Em seu livro Anubis e Outros Ensaios, fica como uma curiosidade, o folclorista potiguar Câmara Cascudo lembra que em sua infância, aqui no interior do Nordeste, das pessoas que pareciam adivinhar tudo, os outros perguntavam se haviam comido carne de coruja, reproduzindo o caráter anunciador dessa ave. Pois bem, na sua tradução, Flaviola e José Carlos Lisboa optam pela coruja no lugar da zumádia de Lorca. Mas Lisboa elimina o intensificador como nos versos originais e insere um agourento. Canta a coruja na árvore. Ai, que agourento o seu canto. Lorca diz, ai, como canta en el árbol. Sem precisar simplesmente dizer que é um canto agourento. William Gil de Mello evita a coruja e insere o bufo, em espanhol, burro, que é uma outra ave de rapina noturna. Entre nós, no entanto, acontece de a palavra bufo ter o sentido popular comum mais conflitante, que vai desde o bufar das ventas do boi, né, o sopro das ventas, até o flato, como o povão utilizaria o bufar, o verbo bufar, como também o de bobo da corte nas comédias dell'arte. Não posso deixar de dizer, para terminar essa comunicação, que essa comunicação apresenta, sem dúvida, um aspecto volitivo, mas também judicativo de certas traduções. Implicante, eu diria mesmo. Longe de se tratar, claro, daquele leitor de gosto de que falava Kant e que Nietzsche desafiou a fazer melhor que o autor. Se você faz melhor, então faça, não fique criticando a escolha dos outros, a tradução dos outros ou o texto original. Longe disso. Mas é de certa ideia de leitura, como também de leitor que tentei falar. Palavras de efeito perigoso ou consenso, como escolhas ou gostos, podem apontar também o encontro de experiências pessoais com o necessário aprofundamento teórico na difusão do texto. Sem acréscimos de canto de cisne, encerro com encômios ao difícil trabalho dos tradutores em geral, sem, no entanto, deixar de reconhecer o percurso errante do sujeito leitor, no qual, neste estudo, nos convertemos todos, à maneira de Polisson, com Z. Obrigado, gente. Só para deixar claro, eu acho que eu já disse isso o tempo todo, é muita ousadia parecer que está falando mal do trabalho do tradutor, que sem eles, Lorca, inclusive, né, professor, não chegaria até nós ou chegaria aos tropeços. Imagine, então, se for alguém que fala o tcheco, que fala o alemão, o inglês e assim por diante. Verdade. Mas eu acho que é uma nova posição que eu tenho visto a tradutologia, inclusive, trabalhar, porque existe a tradução cultural, inclusive, que já admitia há muito tempo, desde os estudos da Susan Besnet e outros, essa possibilidade de entender que o diálogo do tradutor tem que respeitar também o diálogo da região para onde ele vai trabalhar, mas, ao mesmo tempo, sem vulgarizar. Só que até essa história da vulgarização é meio conflituoso, porque eu me lembro de uma professora que ficou muito possessa quando um tradutor daqui de Pernambuco, ele traduziu a palavra cool, utilizada por Rimbaud, que era cool mesmo, ele traduziu por fiofó, que é muito comum aqui no Nordeste. E ela disse, é um absurdo estar usando fiofó. Eu disse, cool seria melhor para a senhora? Desculpe, professor. Mas, enfim, a gente está falando, é claro, vejam, até a implicância da professora por um regionalismo, né? Eu acredito que o próprio Rimbaud, se ele tivesse ouvido isso, ele teria, não, deixa eu ver como é que você chamou aí na terra de vocês, fiofó, então usa fiofó. Adorei o fiofó. Então, eu estou aqui muito indignado comigo mesmo por não lembrar o nome desse tradutor, mas é um dos nossos grandes tradutores daqui de Pernambuco, que ele já traduziu Shakespeare, já traduziu Rimbaud, já traduziu, ou seja, o rapaz não é pequeno não, né? Mas ele simplesmente disse, vou botar fiofó, porque você é tão rebelde quanto um garoto de 16 anos, 17 anos, que escreveu aqueles versos, e que, dizem os biógrafos, arrotava e peidava a mesa de pessoas arrogantes que convidavam ele e Verlaine para poder comer, depois fumar charuto e declamar seus versos.
e ele fazia essas coisas à mesa e dizia na cara do anfitrião que os versos dele eram uma bela porcaria. E teve uma hora, sabe-se, que ele ia apanhando desse homem que mandou Verlaine tirar ele dali do recinto, que não queria mais recebê-lo. Mas, enfim, é óbvio que não há implicância com os tradutores. Acho que é uma nova posição que permite até uma pessoa que não é um tradutor juramentado, um tradutor de formação, com canudo de tradutor, começar a adaptar também e observar, eu teria feito essa palavra de uma maneira diferente, sem que isso nem desmistifique o trabalho do tradutor, né, vá demolir, vá ser uma ofensa a ele, mas que, ao mesmo tempo, novas vozes comecem a falar. E aí, por exemplo, Haroldo de Campos e seu trabalho da transcriação, né, a gente tem novas possibilidades de fazer novas escolhas no processo tradutológico. Eu acho que são só apoios, não necessariamente substituições de pessoas e de um trabalho tão sério que tem sido feito com uma imensa qualidade, imensa preocupação também de não errar, de não falhar, ao longo das últimas décadas, que o Brasil tem uma equipe muito boa deles. Obrigado, gente. Que maravilha, Adilson. Gostei demais. Foi uma coisa maravilhosa, né? Você, além de fazer a apresentação do seu trabalho, você ainda traz toda essas informações, esse seu conhecimento e partilha com a gente aqui, né? Doa para a gente. É uma coisa maravilhosa. Gostei demais, viu? Gostei. Depois em off eu quero saber essa tradutora do Fiofó. Eu gostei dessa discussão. Já caberia uma alta comunicação, né, Ana? Você procura para dar a notícia para a gente amanhã, o nome da pessoa. Né? Pois é. É uma boa discussão. Mas é isso, você fez uma boa síntese aí desse momento, né, dessa tradução cultural. Enfim, eu vou passar aqui, vou chamar agora minha querida Ana Maria Bicário para falar de um trabalho, apresentar. O título é O Olhar de Eveline Höffel, não sei, minha pronúncia deve estar horrível, sobre o Brasil em seu romance Vila Belga. Perdoando a minha pronúncia, eu vou lhe convidar para essa roda, para essa gira aqui bonita, tá bom? Sem problema. Obrigada. Gente, boa tarde. Obrigada, né? Obrigada, Jobson, por ter entendido a proposta e ter aceitado a proposta. Agradeço também pela sua fala inicial, que abre os trabalhos, mas também abre caminhos, né? E é uma fala muito, além de muito potente, muito afetiva. Então, obrigada por isso. Eu vou fazer um pouco mais disso, vou seguir o meu roteiro aqui, porque o risco de eu sair do script e falar demais ou deixar de falar alguma coisa é grande. Tá? Então, me perdoem. Depois eu vou trazer alguns exemplos e aí eu vou tentar projetar, que eu acho que facilita, mesmo estando em francês, mas eu acho que facilita para vocês entenderem, enfim, o que eu estou tentando discutir aqui. Então, eu sou Ana Bicário, sou professora de língua francesa na UFBA, e eu pesquiso na área dos estudos de tradução. Mas hoje eu resolvi fazer aqui uma espécie de tentativa, né, vou dizer preliminar, de estabelecer um diálogo entre os estudos da tradução e a imagologia, né, a partir dessa análise do romance da Eveline Höffel. Então, antes de iniciar esse passeio, né, pelas imagens tecidas pelo olhar da escritora, tradutora e ilustradora Eveline Höffel sobre o Brasil, é um país em que ela viveu por muitos anos e que depois revisitou em alguns de seus romances, né, como J'ai connu Fernando Mosquito, a ausência do Copacabana Palace, desculpem, o Vila Belga, que é esse que eu vou trabalhar hoje, e também o Palme de l'Azur, de 2016, que é o mais recente dela. Então, eu gostaria de esclarecer, né, que essa reflexão vai buscar apresentar que imagens do Brasil são reconstruídas no romance Vila Belga, publicado em 2013, e tentando mesclar um pouco algum instrumental teórico, tanto dos estudos da tradução quanto da imagologia, mais precisamente na representação do outro, né? Que esse outro aqui, no caso, seria o nosso país. Então, a Eveline nos apresenta a sua versão, e aqui entendida como uma tradução possível, de um momento da história do Brasil marcado pela chegada de estrangeiros, sobretudo belgas, para a construção de uma linha férrea na cidade de Santa Maria da Boca do Monte, no Rio Grande do Sul. E ainda que pareça estranho falar aqui de tradução nesse contexto, já que não há, de fato, concretamente um texto traduzido em português, eu me permito fazê-lo por duas razões. Em primeiro lugar, porque eu entendo que qualquer imagem constitui uma tradução,
e como bem lembrou o Pajot, uma tradução do outro, que aqui nesse caso representado pelo Brasil, e no âmbito das relações complexas inerentes a esse processo, uma tradução de si mesmo. E em segundo lugar, porque eu concordo com a afirmação do Otávio Paz, quando ele diz que todo texto é único e, ao mesmo tempo, a tradução de um outro texto, que nenhum texto é completamente original, né, porque a própria língua, na sua essência, já é uma tradução. Então, o romance Vila Belga, ele toma, portanto, aqui, né, nessa minha análise, a forma de uma tradução da sociedade sul-rio-grandense e, por extensão, do Brasil, do início do século XX. E é preciso deixar claro aqui que, como todo ato de tradução, aqui entendido como um espaço de reconstrução, de ressignificação, ele gera um produto cultural que é indissociável da cultura que ele veicula e da cultura de quem o pratica, né? No caso aqui, a escritora. Só para vocês entenderem um pouco o enredo, né, do romance, eu fiz um resumo aqui bem rápido da história. A narrativa ela começa em 1904, na Bélgica, em Courtrai, e Amanda Hogmans, que é uma jovem burguesa que se apaixona e se casa com Paulo Aimé, que é um militante socialista, um dos operários do seu pai. Então, aquilo já, para a sociedade da época, isso já era um problema, né? Então, os dois decidem migrar para o Brasil em busca de novas oportunidades, né, sobretudo de trabalho para o Paulo Aimé. E a bordo do Paranaguá, eles conhecem vários personagens interessantes que vêm também ao Brasil, né? E um deles é o judeu russo Yakov, que é o responsável pelo desenvolvimento de uma colônia agrícola no Rio Grande do Sul, judaica, ou judia, a freira Dorothy, cuja missão é criar um centro de crianças leprosas, né? Aqui eu estou usando um termo da época, o Anselmo Potier, que é um bandido que fugiu da Bélgica, né? Veio se refugiar no Brasil, e diversas outras pessoas e famílias com diferentes condições socioeconômicas que decidiram vir ao Brasil pelas mais variadas razões também, em busca de carreira, de uma vida melhor, de riquezas, de liberdade, enfim, de um novo começo, né? E animados por essa esperança, né, de uma vida melhor, a chegada à terra estrangeira é marcada pela ansiedade, pela curiosidade, pelas incertezas. Uma vez instalados nessa vila, os colonos vivem e prosperam como uma comunidade solidária, acolhedora, na qual as desigualdades econômicas, sociais pregressas praticamente inexistem, né? Mas, entretanto, gradualmente, as dificuldades climáticas, econômicas, relacionais, políticas, de comunicação, além da saudade também dos seus, né, vão modificar um pouco o equilíbrio, né, e essas relações, em especial desses três personagens principais, que é a Amanda, o marido dela, o Paulo Aimé, e o Yakov, né, que acaba sendo também um triângulo amoroso da história. E para fazer essa análise, eu tomei o percurso teórico-metodológico proposto pelo Pajot, né, que prevê a análise do texto em 3 níveis, né, que ele chama de palavra, de relação hierarquizada e o cenário. Então, eu não vou trazer explicações sobre cada um, porque eu acho que eu não vou ter tempo de mostrar tudo para vocês, mas, enfim, eu vou tentar me basear nesse percurso metodológico dele para fazer a análise desse romance. Então, a Eveline Ophelia evoca essa presença belga e estrangeira no sul do Brasil, né, ao recriar esse episódio da construção da Vila Belga e da companhia de ferroviária, né? O romance apresenta uma temporalidade linear, né, sendo uma narrativa entrecortada por diversos registros, cartas, tramas, artigos de jornal, que demarcam cronologicamente os acontecimentos. Segundo a autora, essa obra não tem pretensão histórica, mas ela se inspira em fatos e dados verídicos, né? Os fatos, a construção da linha férrea, a construção dessa vila, né, povoada por colonos estrangeiros, e a colônia agrícola judaica, que também é construída próximo da Vila Belga. E também os dados verídicos que ela se usa de notas de jornais, de cartas escritas na época, para trazer alguns aspectos, né, para a obra de veracidade, vamos dizer assim. Mesmo que, às vezes, de forma fantasiosa, para escrever o que ela própria define como uma crônica imaginária. Então, antes da chegada ao Brasil, a Amanda já adiantava as razões dessa viagem. E ela dizia que era a esperança de uma nova vida mesmo, de um mundo melhor que os motivava. Eu vou só tentar
compartilhar aqui a tela, porque eu coloquei os exemplos, eu acho que facilita um pouco para a visualização. Vamos lá, ver se vai dar certo. Eu e Google Meet não nos damos muito bem, mas eu acho que vai. Me diga se vocês conseguem ver. Sim. Ótimo, obrigada. Então, vou passar aqui, que é só para vocês conhecerem as obras que ela publicou. Todas elas se passam no Brasil, não necessariamente no Sul. Aliás, só essa que eu estou falando hoje é que se passa no Sul. São fotos mesmo lá da Vila Belga, no Rio Grande do Sul. E aqui são esses primeiros exemplos que eu estou falando. Que eu estou mostrando para vocês. Eu não vou colocar em tela cheia, porque senão eu não consigo ver o resto. Então, esse desejo já manifestado em outras obras, né, que se dedicam que trazem o Brasil como locus ficcional, elas reiteram uma idealização, né, do nosso país. E normalmente isso permeia, né, isso que permeia o imaginário europeu, né, do Brasil como o novo continente, né, um país onde tudo ainda está por fazer, uma terra de oportunidades. E desde a chegada no Porto de Santos, algumas características da realidade brasileira ou dos brasileiros, ou melhor dizendo, essa imagem do outro, né, nos são transmitidas de forma clara através de um léxico que condensa uma série de imagens comumente associadas ao Brasil e aos brasileiros, como, por exemplo, esse trecho retirado da carta em que Paulo Aimé escreve para um amigo belga, assim, 2 dias depois da chegada dele no Brasil, em que ele fala, eu marquei as palavras mais que chamam mais atenção, vamos dizer assim, né? Que ele fala que as pessoas são acolhedoras, calorosas, né? Que ele não se sente muito confortável aqui, que no Brasil basta plantar, pegar, colher, né? Tudo brota, né? Tudo dá. Aí ele fala do contraste entre classes, que é flagrante, né? E que a maioria das pessoas que estão lá são brasileiros, barulhentos e felizes. Né? E uma outra carta escrita para esse mesmo remetente, 14 meses depois dessa primeira, ele fala um pouco o que ele ouviu, na verdade não é mais ele, mas o que ele ouviu de um jurista belga sobre o trabalho dos brasileiros, em que ele fala do vigor, né, dos brasileiros, que os brasileiros nunca se cansam, né, que nunca se dedicam à família, e que, no final, ele diz que ele descobriu, né, a partir desse trabalho, que é preciso 10 brasileiros para fazer o trabalho de um belga. Então, não vou comentar, né, o teor dessa expressão agora, mas, enfim. Esses exemplos também expõem, claro, comparações, né? A gente sempre compara o outro a partir de nós mesmos, né? Isso é meio evidente. E a evocação à terra natal, aspectos comportamentais do belga em comparação ao brasileiro, é frequente ao longo de todo o romance, sobretudo nessas correspondências trocadas entre os personagens. E é claro que essa comparação nos permite apreender aspectos da realidade estrangeira que vai, pouco a pouco, se tornando menos estranha, né? E ainda no campo lexical, ela prefere manter alguns nomes em português, em itálico. Vou mostrar aqui para vocês. Talvez uma estratégia de causar um certo estranhamento ao leitor, né? Pensando aqui nos termos do Venuti, estrangeirização, domesticação. Ela enfatiza a alteridade do texto e ela cria esse efeito de couleur locale, né? Mas que também pode ser entendida talvez como uma tentativa de deixar esse estranho menos estranho, né? A partir do momento que eu introduzo um léxico que não é né? Com o qual eu não estou acostumado, então aquilo vai se tornando talvez menos estranho. Então, nesse romance, se delineia, um Brasil de diferentes contrastes, né, para retomar uma imagem já consolidada entre autores que se dedicam a escrever sobre o Brasil, né, riqueza versus miséria, paraíso versus inferno, memória versus futuro, civilização versus barbárie, sonho versus pesadelo, cidade versus selva, né? E esse último, particularmente, apresenta a cidade como um espaço de progresso, de cultura, de possibilidades, que se distancia muito da selva, que é apresentado como um lugar inóspito, desconhecido, uma região infestada, perigosa, né? E que faz com que todos eles tenham medo, né, de trabalhar lá.
Então, tem uns exemplos em que eles falam sobre isso, né? Isso é uma conversa entre esses dois personagens principais, em que ela fala que o clima é pouco saudável, que a região é infestada. E aí ele, o Paulo Aimé, uma vez que ele está lá, ele fala das condições, né, que são insalubres, que o calor é insuportável, é úmido, né, tem o ataque dos mosquitos, enfim. Então, o Brasil é configurado no romance como um espaço de exílio, e num cenário de trabalho árduo e de injustiças, assume, de certa forma, uma vertente positiva, ao configurar-se como um local de encontro, de descobertas, de riqueza para alguns, de solidariedade para outros, né? As personagens, elas são bastante arquetípicas, e isso, de certa forma, permite a gente delinear aspectos que aproximam esses três personagens das principais representações fantasiosas e mesmo reais, né, do Brasil. E como já observado por Leonor de Abreu em 2018, o Paulo Aimé ele traz o aspecto impulsivo, inquieto e ao mesmo tempo fraternal. O Yakov representa a vitória, a perseverança, né? E a trajetória dele ao longo do romance evidencia as misérias e o esplendor do Brasil. E Amanda, por sua vez, representa as dicotomias do país, oscilando entre atração e distanciamento, seja social, seja sentimental. E a imagem também, que é uma imagem bastante frequente na literatura estrangeira, né, que tem o Brasil como locus ficcional, de impunidade, ou melhor, de facilidades burocráticas, né, do nosso país. E esse olhar da Ofel sobre o outro, né, nesses exemplos, é condizente com uma das imagens contemporâneas sobre o Brasil que circula no imaginário europeu, né, que é uma representação de teor negativo que caracteriza o Brasil como a imagem de um país de terceiro mundo, de favela, de pessoas abandonadas, de ladrões, de prostitutas. Contudo, é preciso salientar que o Brasil de Ofel não se restringe a essas imagens e que, de certa forma, elas são inerentes à crônica que ela pretende, que ela se propõe a escrever. Então, dessa forma, acreditamos ser importante retomar aqui, vou só fechar o compartilhamento, para voltar a ver vocês. Como é que eu faço isso? Já estou acabando, viu? É importante retomar aqui as palavras de Pajot, quando ele fala dessa noção de imagem, né, que ele diz que é uma representação de uma realidade cultural estrangeira, por meio da qual o indivíduo ou um grupo de indivíduos que a elaborou revela e traduz o espaço social, ideológico e imaginário no qual se situa. E essa representação desse outro, né, dessa cultura, desse espaço, resulta, obviamente, de relações complexas que são estabelecidas entre a experiência pessoal, né, acerca desse país, e as imagens que circulam, né, nesse caso específico, no imaginário europeu sobre o Brasil. E essas imagens, elas não são, evidentemente, acidentais, né, pelo menos não puramente acidentais, né, como já observado por Carelli, elas resultam de um processo de estratificação histórica que talvez remonte à época da publicação de Histoire d'un voyage fait en la terre du Brésil, de Jean de Lery, no século XVI, cujos efeitos não podem ser de maneira alguma depreciados. E como observado por Pajot, o escritor não copia o real para elaborar certa imagem do estrangeiro. Ele seleciona um certo número de traços, né, de elementos que ele julga pertinentes para essa representação do outro. Ou, retomando a fala do professor Lauro Amorim hoje de manhã, né, a reapresentação desse outro. E uma vez que não seria possível fazer um apanhado histórico aqui de todas essas relações imagéticas, eu transcrevo que nas palavras de Pierre Rivard resumem o imaginário acerca do Brasil na França, mas que a gente pode estender também a outros países europeus, em que ele diz que o Brasil aparece tanto como remorso colonial quanto como desejo mítico de uma incompletude francesa. É essa veia exótica e primitivista que trabalha o imaginário francês ao longo de muito tempo. Ela constitui o horizonte de expectativa do leitor francês diante da alteridade brasileira, tanto seu fundamento quanto, por essa razão, seu limite. E é claro que é uma visão estereotipada, né, uma visão colonialista, né, dessa de colocar o Brasil como um lugar de dívida, de atraso, né, em relação ao contexto europeu. Mas, enfim, a gente não vai entrar nesse pormenor agora não, porque não dá tempo.
Então, só para finalizar, nesse romance, a Eveline Ophel reconstrói aspectos que ela considera relevantes para reapresentar, né, esse Brasil, esse momento histórico, esse momento da história, né, do Brasil, e essa imagem do outro como uma terra de oportunidades, como um lugar de cultura mais viva que a europeia, são exemplos dessa idealização, mas que, segundo Pajot, reflete muito mais, né, de quem aquilo que retrata, de quem retrata do que é retratado, né? E no romance o Brasil seduz por se caracterizar como um país do futuro, né, em que há lugar para todos e no qual todos têm chance de reconstruir suas vidas. E retomando o conceito de manipulação desenvolvido pelo Theo Hermans, né, então é evidente que a Eveline ela não consegue escapar nessa sua tradução de praticar uma certa idealização do outro, né? E esse seu processo de reescrita ele vai se configurar como uma atividade ideologicamente manipulada, não permitindo, portanto, se manter neutra em sua leitura, porque a sua tradução do Brasil não se desvencilha do seu olhar, de sua cultura, de sua vivência, de suas leituras, que também são moldados, né? O seu olhar também é moldado pelas imagens que circulam no imaginário europeu sobre o Brasil. Então, é isso, gente, era mais ou menos isso que eu tinha para trazer para vocês hoje, essa minha tentativa aí de diálogo entre os estudos da tradução e a imagologia. Obrigada. Que maravilha, Ana. Gostei demais. Que bom, viu? Que experiência maravilhosa. Você partilhou aqui com a gente essa leitura do romance da Evelina e imagologia. Gostei. Dando sequência, né, pela questão até do tempo, dá vontade de falar um bocado de coisa, perguntar um bocado de coisa, mas tem que segurar aqui. Vou convidar Deise Oliveira Barbosa para apresentar seu trabalho com o título Intergenericidade em Aladim e a Lâmpada Maravilhosa no Cordel Brasileiro. Isso mesmo, Deise, me corrija. Exato. Obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou tentar compartilhar aqui a tela para passar melhor para vocês os versos. Vocês estão vendo direitinho? Sim, está. Sim. Okay. Sim. Então, meu nome completo é Deise Oliveira Barbosa, eu sou doutoranda da Universidade de São Paulo e meu orientador é o professor Dr. Ricardo Iannassi. Esse trabalho é uma parte da minha pesquisa de doutorado, tá, em que eu vou abordar, na verdade, As Mil e Uma Noites em comparação com o cinema iraniano. Mas eu, nas pesquisas, acabei fazendo um levantamento das adaptações, né, que existe das Mil e Uma Noites no Brasil, e como eu faço parte do grupo de pesquisa, produções literárias e culturais para crianças e jovens da Faculdade de Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Então, o meu foco é muito voltado para a literatura infantil e juvenil, né? E por isso eu me debrucei em Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, mais voltada para a publicação, né, voltado para crianças e jovens. E aí cheguei em 2 trabalhos maravilhosos, que é o que eu trago hoje aqui para vocês, que são História de Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, publicado em 2011, né, de autoria de Patativa do Assaré, com ilustrações de Fernando de Almeida, e Raimundim e a Lamparina Maravilhosa, de 2016, que é um reconto escrito e ilustrado por Fábio Sombra. E o que eu busco, né, ao analisar essa história? Procurar entender
o efeito estético que é gerado pelas escolhas lexicais que são feitas nessas adaptações. E qual é a justificativa, assim, para o meu trabalho? Quando As Mil e Uma Noites chega no Brasil, ela chega por diferentes traduções, né, em diferentes épocas também, e essas traduções vão embasar várias adaptações das narrativas, né, da célebre protagonista, narradora, Sherazade. E Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, junto com Simbá, o Marujo, e Alibaba e os 40 Ladrões, formam a tríade que mais recebeu adaptações voltadas para o público infantil e juvenil aqui no Brasil. E Patativa do Assaré, Fábio Sombra, eles retomam, né, essa tradição, né, das adaptações, voltando essa narrativa para, né, o gênero cordel, né, em pleno século XXI. Então, fazendo aí um casamento, né, muito criativo, né, ambientando essas narrativas no Nordeste brasileiro, né, por meio do cordel. A gente vai ver que a Patativa do Assaré, ele mantém um pouco a estrutura do Aladim lá no Oriente, e o Fábio Sombra faz um trabalho bem distinto, que é realmente trabalhar com os elementos da cultura nordestina, mas, né, ambos por meio do cordel, que é esse gênero que marca o nosso Nordeste. Referencial teórico que eu uso, né, Irandé Antunes, né, de 2010, que ela vai falar fortemente do léxico. Ela fala que o texto é o território das palavras. Ela até tem um livro que chama O Território das Palavras, que ela vai falar do léxico propriamente, mas o que eu estou usando não é esse livro, é o livro Análise de Textos. No final eu passo a referência completa. Mas a Irandé, ela trabalha muito com a questão do léxico. Ela diz que o léxico é a raiz do texto, e com a questão da intertextualidade, né? Nós sempre remontamos textos alheios na nossa própria construção textual. A Linda Hutchell, que trabalha com a questão da adaptação no audiovisual, mas algo que ela defende e que é perfeitamente cabível nas adaptações literárias é a questão da originalidade, né? A adaptação permite a originalidade, e, aliás, é um foco do artista, né, ser original. O Marco Aurélio, que tem um amplo estudo sobre cordel, aqui eu vou me apropriar da estrutura do cordel que ele menciona. O Mamed Mustafa Jarouche, que é o único tradutor, né, de árabe diretamente para a língua portuguesa, das Mil e Uma Noites, e a Nelly Novaes Coelho, que ela defende que As Mil e Uma Noites é o território do maravilhoso. Então, o maravilhoso, na literatura infantil e juvenil, mais propriamente, ela é formada, ou é embasada, é enraizada nas Mil e Uma Noites. Então, o que o Mamed Mustafa Jarouche traz na sua tradução? Né? No quarto volume, aparece a narrativa, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa, é uma narrativa com mais de 100 páginas, que ocupa 77 noites, né, indo da noite 514 a 591, e Aladim significa elevação da fé. Né? E aí ele traz um pouquinho, né, para a gente entender a complexidade dessa narrativa, né? Traduzido do texto árabe, que consta em As Noites Árabes Falsificadas, de 2011, onde é reproduzido o texto de Hermann Gutenberg, o qual, por sua vez, baseia-se no manuscrito do padre sírio Dionísio Chaves, no final do século XVIII, no qual a história ocupa as noites 492 e 516. Só para a gente entender, eu não vou falar aqui de tradução, né, mas para a gente entender, né, essa gênese do Aladim, né, vem de um texto que veio de outro texto, que remonta a outro texto, e ainda
nas notas de rodapé, o Mamed fala que tem uma história que se chama O Alfaiate Alexandrino, e ele até traz no anexo do 4º volume a história do Alfaiate Alexandrino, que possivelmente é o embrião do Aladim. Só para a gente entender essa construção, né, de um para o outro, de outro para um, que chega até o século XXI no nosso Nordeste. E aqui o Marco Aurélio traz a estrutura do cordel, né, com a métrica de 7 sílabas poéticas, né, versos em redondilho maior, que é a matriz da poética cordelística, estrofes fundamentadas em sextilhas, rima no 2º, 4º e 6º verso, e a oração, que é aquilo que dá sentido ao cordel. Então, esse é o fundamento desse gênero que eu vou tratar. Então, aqui tem a capa do Patativa do Assaré, e antes de mostrar o trecho do poema dele, o que é Aladim? Né? É a história de um menino que ele não era mau, mas ele era digamos, um adolescente normal, né? Um menino que não tinha planos para a vida e que vivia um dia de cada vez, sem preocupação nenhuma, e um belo dia ele foi abordado, né, em uma praça, lá nas brincadeiras com os amigos dele, por um homem que se identificou como tio dele e queria falar com a mãe dele. Ele era órfão de pai, então esse homem disse que era tio do lado paterno e que queria se apresentar para a mãe dele, queria servir ali de pai para o Aladim. Esse homem era, na verdade, um feiticeiro, que ele descobriu que havia uma lâmpada maravilhosa em determinado local, uma gruta, uma caverna, algum lugar assim, e que só o Aladim seria capaz de abrir a porta e resgatar aquela lâmpada. Pois bem, ele conta uma história para a mãe e sai num passeio com o Aladim, leva o Aladim até essa gruta, o Aladim entra na gruta e consegue encontrar essa lâmpada maravilhosa, mas na saída da gruta, ele se desentende com esse suposto tio, o tio fecha a gruta e deixa ele preso lá. Ele passa 3 dias e 3 noites por lá, quando ele vê que ele não vai mais escapar, ele chora, né, e por qualquer motivo ele consegue lá ao chorar, ele esfrega um anel que o tio tinha dado para ele antes de entrar na gruta, e aparece um gênio. Aí o gênio diz que ele tem direito de fazer um pedido, ele pede para voltar para casa. Num piscar de olhos, ele já está em casa, e ele, como estava abraçado com a lâmpada maravilhosa, obviamente levou a lâmpada para casa, mas ele chega em casa, não tem nada, né, nem comida, e aí ele resolve vender a lâmpada. A mãe fala, não, você não vai vender essa coisa horrorosa, né, eu vou dar um brilho nela. Ao esfregar, sai um gênio da lâmpada, e a primeira coisa que o Aladim pede é a comida, e o gênio traz a comida para ele. Ele percebe que tudo que ele precisa, o gênio o supre. E aí, ele, ao se apaixonar pela princesa do reino, pede para o gênio auxiliar nesse casamento. É auxiliado, passa por inúmeras peripécias, né, dentro desse casamento, até que a princesa é sequestrada pelo feiticeiro, mas ele, por intercessão novamente do gênio, consegue resgatar a princesa, o feiticeiro morre e ele tem um final feliz, inclusive, pouco tempo depois, o sogro falece e ele se torna o rei. Então, a estrutura de Aladim é essa. E o Patativa, ao trazer a história para o cordel, ele já introduz com os seguintes versos. Na cidade de Bagdá, quando ela antigamente era a cidade mais rica das terras do Oriente, deu-se um caso fabuloso que apavorou muita gente. Nessa cidade morava uma viúva de bem, paciente muito pobre, não possuía um vintém, dentro da sua choupana, sem falar mal de ninguém. Então, aqui, só nessa introdução, a gente já vê, né, a ambientação,
né, da cidade de Bagdá, o tempo antigamente, né, era a cidade mais rica das terras do Oriente, realmente Bagdá chegou a ser a cidade mais rica do Oriente, e, né, a questão da família, né, ele já introduz o Aladim por meio da mãe, né, paciente muito pobre, e a questão do vocabulário também, que ele traz um vocabulário que não é mais usual, né, na contemporaneidade, vintém, choupana, né, preservando as rimas e o ritmo do cordel. E aqui eu coloquei umas ilustrações, né, para vocês entenderem mais ou menos o layout do livro, né, as ilustrações são um espetáculo à parte, e aqui eu mais gosto dessa daqui do gênio, quando ele precisa de comida, né, o gênio simplesmente abre a boca e pela língua do gênio já sai esse banquete extraordinário, e o texto, né, disposto ao lado, então, imagem e ilustração vão, imagem e texto verbal vão conversando, e o leitor vai, ao mesmo tempo que ele usa da própria imaginação, tem o ritmo, que é muito forte, né, o ritmo do cordel, e ele também conta com as ilustrações que vão guiando ele aí no meio da jornada dele até o ponto final do cordel. E no Sombra, o que a gente tem? É um trabalho bem distinto. Aqui está a capa do livro. Esse livro se chama Sertão das Arábias, porque ele também traz outras duas narrativas, que é a narrativa do Simbá e a narrativa do Ali Babá, que também recebe outro nome. Agora, eu não estou com os nomes aqui à mão, mas depois eu passo para vocês. E a introdução já ambienta em outro cenário. Vou pedir às sábias musas, talento e sabedoria, para contar agora em versos e com rimas de poesia, uma história impressionante de mistério e de magia. Dizem uns que nas Arábias se passou um caso igual, só que este ouvi de um cego que conhecia em Sobral, tocando sua rabequinha no mercado do local. A gente vê, né, que ele se apropria da estrutura do cordel, fazendo um reconto, né, logo no início, ele já retoma Camões, né, vou pedir às sábias musas, ou seja, o poeta inspirado pelas musas, né, que busca talento e também sabedoria, né, e para contar em rimas de poesia essa história de mistério e de magia. E lá nas Arábias, talvez até tenha acontecido alguma coisa igual, mas essa história dele é única, né, porque ele ouviu lá de um cego de Sobral que tocava num mercado local, né, a apropriação também da cultura local, né, trazendo toda a ambientação, né, dessa cidade de Sobral, que pertence ao Nordeste, né, e ao longo de toda a narrativa dele, né, o cordel dele, o poema, vai ser essa estrutura, ele recria todos os cenários, inclusive, né, o sogro, ele é um grande fazendeiro, que tem jagunços, né, o Aliomar, que é o feiticeiro, é o bruxo, que depois, o final dele é esse daqui, né, mas os brutos lhe tomaram seus talismãs de magia e lhe assinaram a carteira de trabalho, quem diria, para ganhar, cortando cana, o seu pão de cada dia. Ele não termina morto, mas ele trabalha no serviço de cana, que é um trabalho muito braçal para quem estava acostumado a ter tudo como o feiticeiro, né? E essa é a ilustração do Raimundim com a sua lamparina maravilhosa. Bom, leiam os livros, porque é maravilhoso, realmente, e em razão do tempo, né, eu já vou concluindo, observando que é um estudo que ainda está por ser
complementado, né, e fechado, mas o que a gente tem, né, que nesses trabalhos primordiais, os poetas conseguem trazer, né, para o leitor do século XXI, essa história de Aladim, né, envolvendo esse contexto do maravilhoso, né, essa cultura do Oriente Médio, para uma cultura igualmente rica, que é a do gênero cordel, dentro da nossa cultura mais rica ainda, que é a do nosso Nordeste brasileiro. E aqui, só para mencionar as obras que eu citei, né, mais detalhadamente, o trabalho da Irandé, que é primordial, e o trabalho da Nelly também, que vai falar bastante da literatura infantil e do gênero maravilhoso dentro dessa literatura. O Marco Aurélio, que é imprescindível para compreender a literatura de cordel, além da Linda, que fala sobre a questão da adaptação, e os nossos dois artistas, o Fábio Sombra e o Patativa, que faz esse trabalho de trazer, né, para a nossa cultura o Oriente Médio nas suas raízes e mostrar a riqueza do gênero cordel, trabalhando com esse léxico, né, tão amplo e tão difícil, né, tão árduo de ser batalhado ali no papel, né, para nos mostrar essa obra que não morre, né, que é Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Então, é isso, gente. Obrigada. Que maravilha, viu, Deise? Gostei demais. Lembrança de Adilson ali das Lusíadas, né? Pedindo as musas, né? Toda a inspiração. E outra coisa que eu lembrei, que aqui no sertão, já falou de fiofó, eu lembrei de um detalhe. É lamparina, né? O candeeiro, o lampião, também chama de fifó, né? Fifó. Conhece essa expressão, fifó? Não conhecia. Para lampião, para candeeiro, né? Tem uns nomes que se dão, né? Mas candeeiro vem de candeia, né? De candear, né? De encandear, de acender, né? Enfim, aí tem muita coisa legal, mas eu gostei muito do seu trabalho. Parabéns, viu? Parabéns ao seu orientador também, citado aí na sua apresentação. Obrigada. Dando sequência aqui, parabéns. Dando sequência, eu vou convidar a Fernanda Lair Zuconelli Machado da Silva e Miriam Rufini, que tem um trabalho intitulado Cultura e Polissistema Literário nas traduções para o inglês de Relato de um Certo Oriente, do escritor Milton Ratum. Então, com a palavra, Fernanda, e fica à vontade. Boa tarde, obrigada, Joabson. Eu vou, antes de tudo, compartilhar a minha tela. Vamos ver se está tudo bem aqui. Tudo bem aí? Sim. Sim. Certo. Ok. Então, eu estou em Santa Catarina, Concórdia, especificamente, por isso que eu estou de blusa comprida, que vocês não dá para ver que estou de roupa curta, eu estou aqui passando frio. A proponente número 2 é a professora minha orientadora no mestrado, a professora Miriam Rufini, e o mestrado é o programa de pós-graduação em letras da UTFPR, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, no campus de Pato Branco, a minha terra natal. O título do meu trabalho, então, como o Joabson já leu, Cultura e Polissistema Literário, nas traduções para inglês de Relato de um Certo Oriente, de Ratum. A minha pesquisa em andamento tem alguns objetivos, mas o principal deles é analisar e elucidar as negociações e mediações culturais realizadas pelos tradutores para o inglês de Relato de um Certo Oriente, a partir dos aspectos pertinentes ao posicionamento das obras traduzidas em seus polissistemas
e ainda aos estudos culturais e estudos da tradução, considerando que tradução cultural não se limita apenas a costumes ou tradições, mas vai além, representando reposicionamento de práticas sociais e políticas. O romance, ele é uma construção narrativa voltada à fluidez entre culturas e faz um resgate à tradição oral. Ele também registra um certo espaço amazonense com elementos da cultura brasileira, mas também da cultura árabe. E Hatoum, com sua literatura universal e o trabalho com a memória, ele registra em relato um pouco das suas lembranças e experiências pessoais. O que o Antônio Cândido propõe em Literatura em Sociedade, em relação à arte, a literatura, especificamente, em relação à literatura ser, ao mesmo tempo, forma e conteúdo, e apresentar dados de natureza social como núcleos de elaboração estética, sendo externos tornado interno na obra literária. E isso é presente em relato nesse romance de Hatoum. E Etimósico afirma que pode mesmo haver mais do que uma cultura ou uma língua que esteja por detrás da obra de um escritor. E é o que acontece em relato. Um tradutor, pelo contrário, tem aparentemente um domínio muito mais limitado, apenas um único texto para transpor. E é essa problemática que eu trago para a minha pesquisa. E há alguns teóricos que dão suporte para elucidar e aproximar esses dois campos, né, os estudos culturais e os estudos da tradução. O Ivan Zohar, com a teoria do polissistema, o André Lefebvre, em relação à manipulação, patronagem e relações de poder, o Venuti, que propõe a reflexão a respeito do impacto que o texto traduzido tem na formação de identidades culturais e como as escolhas em torno da tradução vão ter efeitos sociais, e a Maria Timósico e o Rajagopalan, em relação ao papel do tradutor literário, especificamente, no viés das relações de poder. E eu trago para vocês as capas dos romances que eu estou utilizando na minha pesquisa. A primeira capa é de uma edição de 2008, do texto do Hatoum, do romance Relato de um Certo Oriente. A primeira publicação foi em 89. A segunda capa é a que foi traduzida em 1994 pela Ellen Watson e publicada nos Estados Unidos com o título The Tree of the Seventh Heaven. E a última capa que vocês veem, essa em branco, foi publicada em 2004 na Grã-Bretanha, e ela é uma revisão feita pelo John Gladson da tradução da Ellen Watson, com o título agora Tale of a Certain Orient. Bom, quem já leu Relato de um Certo Oriente pode imaginar os desafios que um tradutor encontraria em diferentes níveis nesse romance, né? A ambiguidade de significados já se apresenta no título, a profundidade das metáforas, a linguagem poética que o Hatoum insere em longos parágrafos com extensos e descritivos diálogos, e eu trouxe alguns exemplos em que destaquei alguns elementos interessantes que nos levam a refletir sobre as escolhas dos tradutores. O primeiro exemplo que eu selecionei é com a palavra aguardente, que aparece em alguns momentos diferentes no romance. Eu vou fazer a leitura desse primeiro, dos excertos do texto-fonte, do texto-alvo, e na sequência eu faço alguns comentários. O texto-fonte no primeiro exemplo. Depois viriam os sucos e aguardentes, e quem sabe, uma refeição improvisada no meio da madrugada. Na tradução, tanto do texto-alvo 1 como do texto-alvo 2, ficou assim. After that, would come juices and brandies and, who knows, maybe even an improvised meal in the wee hours. No segundo exemplo, agora a palavra está no singular. Teu pai tem o olfato mais aguçado que um cão. Sentiu o cheiro da aguardente lá no quintal, onde o aroma do jasmim branco é muito forte. No texto-alvo 1, ficou assim. He picked up the scent of cachaça
out there in the yard, where the smell of white jasmine is overpowering. E no texto-alvo 2, cachaça se repetiu, né, na revisão, apenas a gente tem ela em itálico. Bom, o significado de aguardente no dicionário é bebida alcoólica, obtida por destilação de várias plantas, raízes, frutas, etc., após a sua fermentação. E nos 2 trechos que eu selecionei aqui, Gleidson e Watson traduziram aguardente como cachaça, em um momento, e como brandies, em outro momento. No primeiro exemplo, para contextualizar, as pessoas estavam socializando em uma casa e quando pensamos na palavra cachaça, por exemplo, que seria a opção como foi no segundo exemplo, normalmente é associada a bares mais do que a casas de família, como era o caso. Então, a escolha dos tradutores foi utilizar brandy, que é conhaque, e que está mais associado ao ambiente do contexto desse trecho. Entre britânicos e americanos, por exemplo, é consumido em um ambiente familiar. Então, nesse exemplo, temos uma tradução domesticadora em que a cultura-fonte é substituída pela cultura-alvo. E no trecho abaixo, contextualizando também, quem fala é uma pessoa muito simples que faz uso de uma linguagem informal. E a escolha dos tradutores foi traduzir por cachaça. No texto-alvo 1 não está em itálico, como mencionei, no texto-alvo 2 está em itálico. Os leitores-alvos se deparam com marcas aqui da cultura-fonte. A fluência da leitura ela é interrompida e nos deparamos, então, com um trecho estrangeirizado, o que, de acordo com Venuti, também, nesse caso, aproxima o texto de chegada do texto original. O segundo exemplo é com a palavra caboclos. Eu não vou ler todos os trechos, senão não vai dar certo o nosso tempo aqui. Eu vou tentar contextualizar. Temos aqui o texto-fonte com a palavra caboclos e eu destaquei nos texto-alvo 1 e 2 a escolha dos tradutores, Mixed Breed River People. Foi a mesma nos 2 textos-alvos. Caboclo, de acordo com o dicionário, ele pode ser entendido de variadas formas. A primeira, como mulato de cor acobreada, descendente de índio, mestiço de branco com índio. A segunda, sertanejo, caipira ou roceiro. E na terceira, que não especificamente está no dicionário, mas no Amazonas, caboclo também se refere a cara, homem e pessoa. Não só no Amazonas, acho que em outras partes do Brasil também. E, neste exemplo, o texto-fonte está fazendo referência à pessoa mestiça, ao significado pessoa mestiça de branco com índio. E a tradução, nos textos alvo 1 e 2, seriam ribeirinhos descendentes de mais de uma raça, né? O Mixed Breed River People. A escolha dos tradutores não afasta o sentido da miscigenação. No entanto, não especifica a raça caboclo, que nesse caso seria branco com índio. Então, dá, de certa forma, um sentido mais generalizado. O texto-alvo, então, podemos considerar como domesticador, de acordo com Venuti, uma vez que afasta o texto-alvo do texto-fonte. A tradução aqui ela está mais próxima da realidade da língua e da sociedade-alvo. Ainda, usando o exemplo de caboclos, agora com a palavra caboclas, que foi traduzida tanto no texto-alvo 1 quanto no texto-alvo 2 como half-breeds. Neste exemplo, o uso de caboclas fazia referência, né, ao uso que comentei comum de fazer referência à pessoa, que nesse caso poderia ser mulher, né, já que está usando caboclas. No entanto, o uso de half-breeds na tradução faz referência ao mestiço. Então, nos textos alvos 1 e 2, temos uma tradução com uma perda semântica. E o que a gente pode observar nos 2 exemplos que eu selecionei de caboclos, o termo caboclo mesmo é evitado. Alguns pontos de destaque que eu seleciono para comentar com vocês. A minha pesquisa está em andamento, então selecionei algumas questões para apresentar a vocês.
as traduções, tanto a americana quanto como a revisão britânica, contam com algumas palavras sem tradução. E isso, em termos de cultura, é interessante, porque são especialmente algumas que se referem à Amazônia, como nomes de árvores, plantas, alimentos. E o que encontramos no texto-alvo 1 é nenhuma explicação para essas palavras. Elas não estão em itálico, não há um glossário, e isso é diferente na revisão. Na revisão, essas palavras estão em itálico e há um glossário no fim do livro. Nesse glossário, há algumas palavras e todas elas são mais regionais, ligadas à cultura brasileira ou, mais especificamente, cultura amazonense. Em termos de cultura, esse é um ponto de destaque importante. Sabemos que o processo tradutório envolve a negociação de significados, como já foi comentado hoje aqui, envolve decisões e escolhas por parte do tradutor. Ratum apresenta nesse romance um cenário exótico, uma narrativa também sobre a selva e o seu povo, e vai além. No ponto de vista dos estudos culturais, também fala sobre hibridismo cultural. E aproximar essas ideias da tradução e da cultura é importante nesse tipo de análise. Eu encerro destacando uma fala de Lefebvre sobre o papel dos tradutores, sendo eles corresponsáveis em igual ou maior proporção que os escritores pela recepção geral e pela sobrevivência de obras literárias entre leitores não profissionais, que constituem a grande maioria dos leitores em nossa cultura globalizada. É, pois, a tradução um desafio, no mínimo, duplo para tradutores como Gladson e Watson, que têm, além do compromisso mencionado por Lefebvre, a responsabilidade de possibilitar a veiculação de autores brasileiros em países de reconhecida tradição literária, como é o caso dos países eurocêntricos. Aqui estão as minhas referências. E muito obrigada. Que maravilha, Fernanda. Parabéns aí, gostei demais. Queria fazer também uma menção honrosa aqui, uma saudação à Lorena, né? Pessoa Magalhães, está aqui acompanhando a nossa mesa. Então também tem que registrá-la, registrar a presença dela, né? Bom, eu fiquei muito encantado aqui com essa tarde. Tem tanta coisa que eu tenho vontade de falar, mas eu quero também escutar. Então eu queria aqui mediar a palavra, ver quem quer comentar algo, perguntar algo do trabalho de algum colega, de alguma apresentação que ficou com desejo de quero mais. Então, antes de eu fazer alguma pergunta, eu queria ver quem tem perguntas aqui, ou comentários, não precisa ser exatamente uma pergunta, né? Contribuições, diálogos. Vai lá, Eu Ana. tenho. Eu queria primeiro parabenizar todo mundo, porque eu acho que são pesquisas assim, muito interessantes e que despertam na gente, né, lembranças e memórias que são muito, assim, muito afetivas e muito que nos fazem refletir, né, nesse campo dos estudos da tradução, nos fazem refletir muito sobre escolhas, enfim. Eu acho que o Adilson achei muito feliz, Adilson, o final do seu texto, porque eu fiquei com a mesma impressão que você falou, né? Que ele está só criticando. Então, acho que o final do seu texto, para mim, mudou completamente tudo que você tinha falado antes, né? Porque eu passei a ler de uma forma diferente, né? A partir desse seu testemunho, né? Dessa sua conclusão de que, de fato, é isso que você falou, né? Não é fácil, a gente não está para criticar, mas a gente precisa também refletir sobre algumas escolhas, né? E eu fiquei curiosa para saber se você está pensando em propor uma tradução sua, né? Desse poema. Né? Aí eu vou fazer a minha roda, porque aí depois eu deixo vocês. Deise, parabéns. Eu achei extremamente interessante o trabalho com o cordel. É uma coisa assim, é incrível. Eu fiquei na dúvida, na verdade, se você estava comparando os dois. Me perdoe se você falou isso, eu perdi isso na sua fala. Se você está comparando essas duas produções, né, de cordel, ou se você só está trazendo, de fato, essas diferentes versões, né, para exaltar também a cultura e a literatura de cordel. E, Fernanda, eu achei seu trabalho extremamente interessante. Me lembra muito a minha tese de doutorado, então eu acabei fazendo uns rabiscos aqui de algumas coisas. Uma curiosidade, uma coisa que eu fiquei curiosa, na verdade, de saber,
por que a necessidade de uma revisão de uma tradução tão pouco tempo depois, né, da publicação? Se você sabe o que aconteceu de fato para, não sei se é uma questão americano-inglês, né, ou se tem outras questões que estão no texto mesmo que né, suscitaram essa necessidade de tradução. Eu acho que quando você traz alguns autores na sua análise, para você talvez fazer com que esses textos traduzidos tenham um lugar de importância na sua análise, eu sugiro que você desloque o texto original para o final. Né? Deixa o texto original só como um apoio para o seu leitor e não como a primeira coisa que a gente vê, né, no momento em que a gente está discutindo a tradução que você se propõe. E eu fiquei me perguntando também se essa aproximação do público, do texto para o público-alvo não é uma demanda do polissistema. Como você está trabalhando com polissistema, se isso de fato não é uma exigência, seja do polissistema, seja de quem está solicitando essa tradução, né, para você talvez analisar se não há outros, né, se a gente for pensar naquele conceito eu chamo de Lefebvre, tá? Por conta dos acentos em francês, a gente já... Obrigada por me ajudar com essa pronúncia. Gente, como é que ele fala? Das instituições... Eu esqueci o termo agora. Que ele fala das instituições que podem indicar como que essa tradução vai ser feita ou que caminhos que ela vai percorrer. As instituições de poder. Eu esqueci agora o nome do termo que ele usa. Uma hora eu lembro. E só para terminar assim, toma cuidado com o exótico, tá? Porque vindo de você, falando do texto do Atum como texto exótico, isso pode gerar um certo desconforto, eu acho. Porque não é o olhar do estrangeiro, né? É o seu olhar sobre o texto, né, do Atum. Perfeito, com a palavra aí, né? Ana deu o recado, e agora aí quem começa? Desculpa, eu falei demais, eu fiquei anotando aqui. Já podemos responder, né? Podem, não só podem, como devem. Não sei se a gente segue a ordem ou se passar a palavra aí para a Deise e para a Fernanda. Eu acho que Fica à vontade. as duas estão trabalhando mais com a questão das opções tradutológicas, do trabalho dos tradutores, do que necessariamente talvez o meu próprio trabalho. Parece esquisito isso que eu estou dizendo, professora Ana, mas o que eu quis aí expor, na verdade, foi a minha própria posição de leitor não especialista, porque, professor Jobson, eu não sou tradutor. E aí, por isso que eu permeei minha fala de várias passagens em que eu falo implicâncias. Eu cito Jorge Luiz Borges, ele sim, um grandíssimo também tradutor. Mas esse trabalho do Manguel, ele, quando expõe, era um livro que ele estava fazendo, não sei se chegou a ser publicado, e era um livro que ele chamava, vejam vocês, de livro de finais feios, de finais mal feitos. E aí ele bota Shakespeare no bolo, ele bota Keats, ele bota outras pessoas também, dizendo que as frases finais que fecham alguns livros que ele escolhe, e Manguel chegou a ser secretário dele uma época, né? Ele estava lá junto fazendo essas anotações, ele citava frases que ele considerava horrorosas, frases que ele mudaria se fosse a opção dele. E vejam que ele não está atacando tradutores, ele está atacando os próprios autores na opção da sua própria criação, né? Então, quando ele fala aquela história de uncle, que coisa feia Shakespeare botou, eu não botaria isso. Ele não está atacando uma tradução, ele está atacando o próprio Shakespeare quando ele fala aí. Então, assim, a minha posição é uma posição bem conflituosa mesmo, bem perigosa, porque é aquela posição do palpiteiro, sabe? Aquela pessoa que diz assim, tá vendo aquela cena dali? Viu como é mal feita? Ele levantou o braço assim e apareceu não sei o quê. Aquele chato que fica vendo filme. Então a gente pensa, puxa, será que há espaço para uma pessoa estar discutindo entre acadêmicos essas coisas? Mas, na verdade, tentando um alcance final, o que eu quis apenas expor é que os tradutores são obrigados a uma escolha também. E vejam que se eu apresentasse lado a lado, eu cometi apenas a imprudência de não dizer quem é quem entre os tradutores. O Flaviola é um cantor muito conhecido, ele tem um disco na década de 70 chamado Flaviola e o Bando do Sol,
E essa música que ele fez, ela chegou a ser gravada pela cantora Amelinha, que está na trilha sonora de um disco chamado Pom Pom Beijo Beijo, da Rede Globo de televisão. Ela é de 1983, né? Acredito que ninguém aqui deva lembrar dessa novela. Eu era criança quando assisti, sou da década de 70. Mas essa música ela ficou tão forte na minha imaginação que anos depois, quando eu comecei a ver versões, inclusive a do Ageu de Mello, que ele é tradutor de uma antologia completa, né, de todos os livros traduzidos juntos, num livro só, um volume só, do Garcia Lorca, enquanto que o Lisboa, ele é um estudioso, ele faz um estudo de Verde que te quero verde, e aí ele acaba mencionando, entre outros, o texto do romance da Lua Lua. Então, o que eu achei curioso é o que leva três traduções, uma delas é uma adaptação para música, então tem que ser sacrificado mais coisas ainda por causa do ritmo que ele escolheu, né, naturalmente, mas o que leva essas traduções a serem algo tão diferente? Por que diferente? Inclusive na escolha lexical, em alguns momentos há algumas perdas semânticas. Eu me coloquei na posição de um leitor abelhudo, mas eu fui achando outros leitores abelhudos também que falam dessa subjetividade que faz com que haja escolhas também de outros, que leva até mesmo a dizer, puxa, essa palavra parece não ter sido muito bem selecionada, mas precisava ser feita. Então, no final, todos somos objetos de escolhas, somos cooptados em algum momento, fazer uma escolha, qual palavra você utilizaria aqui. Então, é natural que não seja um ataque aos tradutores, mas, digamos, uma exposição perigosíssima do próprio leitor, como o Rancière fala, que ele não quer aquele espectador que fica sentado na plateia, apenas assistindo, entrando na ilusão do espetáculo e correndo o risco de não perceber onde está a maravilha daquela obra pelas escolhas do autor daquela peça, mesmo tendo sido adaptado por uma companhia de teatro, né? Mas em momento algum dizendo eu faço melhor. Por isso mesmo que eu cito o Nietzsche, que é de Genealogia da Moral, quando ele ataca o chamado... que eu usei a expressão, estou tentando lembrar agora do Kant, né? Um leitor de gosto. O leitor de gosto é aquilo que o Nietzsche percebeu que é uma pessoa refinada, um leitor refinado, que tem a capacidade de dizer se uma obra é bem traduzida ou uma obra que ele lê, se foi bem arquitetada. E aí o Nietzsche, em Genealogia da Moral, ataca Kant dizendo, será que ele faria melhor aquela obra que ele está atacando? Então, o trabalho que a Fernanda, por exemplo, mostrou, essas opções tão conflituosas, né, Fernanda, das palavras que foram utilizadas lá, como é que vai traduzir caboclo, como é que vai traduzir a cachaça? A cachaça eu até botei aqui no chat, eu já soube que tudo quanto é turista vem para cá e diz, o que é que você gostou aqui? Aí fala, cachaça, o que mais? O samba, e aí a cachaça já é a palavra que conhece, né? Mas aquela tradução para o caboclo mesmo foi interessantíssima. O que fazer com essa palavra e entender. O Rosa, há um livro que eu não me recordo agora, que é todos os diálogos que ele fez com o tradutor dele do alemão, da obra dele, que ele chegou a conhecer o próprio tradutor dele, né? Vocês sabem, ele chegou a conversar juntos na televisão lá na Alemanha, enfim. E fala dessas dificuldades, como traduzir o sertão roseano, como traduzir não só o sertão mineiro, mas o sertão roseano, com toda a mística, com toda essa coisa do imago, né, da imagem que é colocada aí dentro do sertão dele, que é muito mais, transcende o próprio sertão terra a terra, mesmo ele tendo ido de burro brabo, sentou lá e foi lá também conhecer, tomou café com os vaqueiros, mas enfim, passa a ser um outro sertão. Como traduzir esse sertão? É como a gente querer traduzir a tundra, é como a gente querer traduzir a neve do Alasca, é como querer traduzir tantos outros climas de outros espaços. Então, a gente sabe, obviamente, o trabalho do tradutor para citar aqui o nosso fiofone, professor, é molestrado, é um negócio bem complicado mesmo, não é fácil, e eles são os heróis que são os que fazem a obra chegar até nós, porque senão eu jamais conheceria Kafka se ele não tivesse chegado até nós. O próprio Kafka teve que escrever em alemão, porque ele sabia que em tcheco, assim como Milan Kundera diz, se eu não tivesse publicado em alemão, minha obra não chegaria no Ocidente, porque a minha língua original é uma língua prejudicada pela como é que a gente diz, pelo não reconhecimento dessa língua periférica. Então, eu tive que escrever em alemão, como também o próprio Kafka teve que escrever. E alguém tem que fazer chegar até nós, né? E os tradutores são os nossos heróis que estão aí. O interessante não é a descer
o pau neles, é simplesmente perceber por que essas escolhas. Então, é mais esse tipo de leitor abelhudo que eu cito com Rancière, mas eu poderia ter citado a teoria da subjetividade de Alain Badiou também, e outros, que também mencionam isso aí, essa questão da subjetividade que eu estou clamando por falar também. Eu achei muito cuidadoso. Achei muito cuidadoso a sua leitura. Tentei fazer de tudo, gente, mas eu não vou me estender muito não para não estar sequestrando o tempo das colegas. Obrigado. Então, eu não tive a intenção de fazer o trabalho comparativo, né? Eu quis frisar mesmo a questão da originalidade, né, do trabalho artístico desses dois poetas, trazer uma narrativa que a gente já vê lá nas notas do Mamed, né, que foi quem traduziu diretamente do árabe para a língua portuguesa, e as traduções dele têm inúmeras notas às margens, ou nota de rodapé. Ele ainda traz no quarto volume a história que foi o embrião, né, de Aladim. Então, essa complexidade toda que a gente vê, né, um contou, o outro foi lá, escreveu, o outro foi lá, copiou, o outro foi lá, deu uma alteradinha, e aí vieram as traduções com todas as adequações que tem que ser feita, né, e também as traduções, né, que passaram, né, do árabe traduziu para o francês, do francês traduziu para o português, e por aí segue o ritmo até chegar no Brasil e até chegar no século XXI, né, porque a gente já tem várias adaptações, tanto o Patativa quanto o Fábio pegaram o bonde andando e já tinham percorrido uma boa estrada, né? Tatiana Belink adaptou, o Coni, né, Carlos Heitor Coni, um ícone da nossa literatura, também fez adaptação, Ferreira Goulart também fez a sua adaptação. Então, cada um foi deixando ali o seu rastro, e esses artistas se destacam por trazer essa narrativa tão complexa para o cordel, e cada um no seu estilo, né? O Patativa ressaltando mais o Oriente, ambientando no Oriente, e o Fábio já fazendo um trabalho de reconto super complexo também, né? Que manter a estrutura do cordel, mais a base do Aladim no cenário nordestino. Então, são artistas que não dá para ser comparado, né? Os dois tiveram uma genialidade fenomenal, e também, né, da mesma forma que eles acrescentaram as Mil e Uma Noites, as Mil e Uma Noites também foi acrescentada pelo trabalho deles, né? Que honra, né? A gente poder compartilhar e ouvir. Muito obrigada pelos comentários, Ana. Obrigada pelas dicas. E acho que a pergunta em relação à revisão em um intervalo tão curto é uma pergunta boa que eu vou trazer para a minha pesquisa, em relação a ser uma demanda do polissistema, né? Em relação a essa necessidade, eu tenho alguns fatos, não sei exatamente o motivo, mas ela participou, a primeira tradutora participou da revisão, assim como o Gladson também se comunicou com o Ratum, né, e validou, assim, de certa forma, essa tradução. Ele faz até alguns comentários criticando um pouco a primeira, criticando o título e tudo mais, até como vocês perceberam ali em relação ao título. Enfim, são esses fatos que eu tenho, por enquanto, em relação a essa revisão que ele faz, né? E, de fato, o que eu encontrei até agora são algumas perdas semânticas bem significativas, né? É difícil, eu me sinto até mal de falar assim, mas é o que acaba acontecendo. Porque são escolhas semânticas, na verdade, né? Se a gente ficar vendo sempre como perda, a gente vai entrar num caminho aí tortuoso. Uhum. Mas são escolhas semânticas, e às vezes as escolhas nem são dos tradutores, né? Por isso que eu acho interessante você trazer o polissistema para a sua pesquisa, porque essas escolhas às vezes são escolhas guiadas por demandas outras. Né? Então, se você tem, por exemplo,
O Adilson citou o Guimarães Rosa, né? Pensa em traduzir o Guimarães Rosa, traduzir o Graciliano Ramos, né, que você tem uma série de nomes de plantas, né, específicas. Se um tradutor francês ou inglês começa a detalhar tudo, o texto fica cansativo, talvez ninguém se interesse tanto assim. Né? Então tem que ver também qual é o objetivo dessa tradução e a que público ela atende nesses momentos, né, já que foram duas. Eu tenho uma dúvida, gente. A senhora, por exemplo, professora que trabalha com tradução, como é que vocês encaram essa questão dos excessos, ou então da necessidade mesmo dos usos dos paratextos, né? Claro, nos paratextos a gente tem o que seria um texto de apresentação e um texto posterior, um pós-fácil, que o leitor está desvinculado do texto e o leitor não precisa estar se preocupando tanto, ele lê até se quiser. Eu gosto de ler por curiosidade, né? Mas tem as notas de rodapé ainda, essas coisas. Num texto acadêmico, isso é mais do que necessário, na minha opinião. Mas em textos de literatura, por exemplo, o que a senhora acha sobre essa questão das notas de rodapé nas traduções? Isso é muito relativo. Uhum. É muito complicado falar em nota de... Eu particularmente, prefiro o glossário, mas isso é uma preferência pessoal. Né? Eu acho que as notas de rodapé, elas devem ser usadas em momentos em que, de fato, o tradutor, né, sinta a necessidade de comunicar além do que está no texto. Mas elas não são tão apreciadas assim pelos leitores. Né? Então, eu acho que, de certa forma, os tradutores acabam evitando um pouco, pelo menos o excesso de notas. Essa coleção da Martin Claret, eu estava lendo a Odisseia por ela, já começa por essa capa aí, que Deise estava mostrando as capas dos livros dela, né? Como a Fernanda mostrou também. Eu não consigo olhar essa capa sem pensar que isso aqui é uma tentativa de fazer o Jesus Cristo europeizado, né? Parece aquele Jesus Cristo europeu que a turma bota. Mas, enfim, quando eu estava lendo essa tradução, eu vou até mostrar o nome do tradutor aqui, que ele é conhecido, muito respeitado, pelo que eu me lembro, o Manuel Odorico Mendes. Mas, meu Deus do céu, o livro é repleto de notas de rodapé. Tem uma hora que eu me canso de ler, porque a cada página vai sendo perdida aqui no meio do caminho e eu tenho que vir para cá e eu começo a perder o sabor da leitura e eu não sei mais o que fazer. Por isso que eu estava perguntando também, obviamente, ela me preparando para vir para cá, enquanto a senhora respondia, acabei me lembrando automaticamente, mas é um risco sempre as notas de rodapé, porque parece que tenta ser aquilo que o Walter Benjamin criticou no trabalho sobre o tradutor, né? Desse excesso de objetividade, de explicação, ao invés de respeitar e seguir o mesmo caminho da metáfora, da simbologia, enfim, dos recursos estilísticos utilizados no livro, isso tende a empobrecê-lo, né? Porque está explicando demais o que não precisaria ou não deveria ser explicado ao leitor, né? Sim, mas aí você tem que atentar, porque talvez essa edição seja uma edição escolar. Sim, entendi. E aí, por isso, ela é muito explicativa, né? Para que o aluno que leia ela consiga entender os pormenores do texto. Então, tem que ver se não é o caso dessa, se não é uma opção escolar, vamos dizer assim, né? Pensada exatamente para ser explicada, né? Entendi. Gostei aí. Mas ficou bom aí. Ana, tem uma pergunta para você. Aproveitar que você, né, fez uma circular aí o giro, deixa eu fazer uma para ela também. Queria que você refletir um pouco mais, puxar um pouco aí, né? Sorver desse conhecimento. Você tocou num ponto daquela questão né, do olhar europeu, né, para o Brasil, você colocou, né, civilização, barbárie, aquela dicotomia. Aí eu queria, até anotei aqui, como você reflete essa tradução do Brasil no romance Vila Bela. Eu queria expandir um pouco a sua fala, eu lembro que você tocou nesse ponto, eu queria só te provocar um pouco mais aí para ouvir sobre isso, porque eu fiquei curioso, até para essa questão da tradução cultural também, né? Esse olhar estrangeiro, esse olhar do outro, considerando que a Evelina veio, né, morou no Brasil e tal, ambienta-se os romances, eu queria discutir um pouco mais. A Evelina é um caso que eu acho muito particular, assim, de escritora que fala sobre o Brasil, né, porque eu não vejo tanto na literatura dela um endeusamento, né, porque tem autores como o Jean-Paul Delfino, que escreveu 9 romances que se passam no Brasil, uma série, enfim, que ele vai do século, sei lá, ele chega até o século XX, acho que ele começa no século XVI, eu não lembro agora exatamente, mas é uma saga,
né? E a gente percebe o quanto ele é apaixonado pelo Brasil e o quanto esse amor pelo Brasil está presente nos livros. Né? Assim, até demais, eu acho. E a Eveline, não, eu acho que ela é mais comedida. Assim, eu acho que tem a questão do que eu falei para vocês, dessa idealização, né, desse país novo, desse novo continente, dessa questão de chegar aqui para reconstruir a vida, né, para recomeçar do zero. Eu não vejo isso necessariamente como negativo, mas é uma visão que já é, né, bastante trazida na literatura estrangeira sobre o Brasil. Então, eu acho que no caso dela fica muito mais na questão dessa idealização, né, desse país que é muito diferente, né, de onde esses personagens saem, né, que é o lugar de onde ela vem também, que ela é belga, mas que não é necessariamente negativo, porque se a gente for analisar toda vez em que ela traz imagens sobre o Brasil, essas imagens elas estão nas falas dos personagens. Né? Então, são os personagens escrevendo ou comentando alguma coisa. E eu acho que, de certa forma, ela encontra um jeito de fazer com que esses personagens estrangeiros, no início, perpetuem uma série de imagens estereotipadas e, com o tempo, eles vão desconstruindo, de alguma forma, algumas dessas imagens, ou vão construindo outras imagens, né, sobre o país. Então, eu acho que ela é muito cuidadosa nesse sentido. E é alguém que está muito perto ela nunca deixou de estar perto da cultura brasileira, né? Ela traduz obras da nossa literatura para o francês, sobretudo infanto-juvenis. Então, é alguém que de fato pensa, mas que talvez não tenha um endeusamento que muitos autores que escrevem sobre o Brasil têm. Mas ela não deixa, claro, de reproduzir uma série de imagens estereotipadas do país. Enfim, né? Acho que ela não teria nem como deixar completamente, porque é o lugar de onde ela vem também, que diz muito sobre como ela escreve. Né? Eu não sei se eu respondi, eu fiquei falando. Respondeu sim, com certeza, gostei. Depois eu queria só o nome do autor que você falou aqui, tem esses 9 romances. É Jean-Paul Delfino. Inclusive, o Delfino. primeiro romance dele, que é O Corcovado, foi traduzido para o português, de tanto sucesso que ele fez na França. Peraí que o cachorro do vizinho resolveu participar também, dar sua opinião, falar um pouco da tradução também. Falando em tradução, aproveitando aí o latido, até, né, outra linguagem, eu vou até fazer uma pergunta para a Deise, né, que a Aladim também é traduzido em outras linguagens, né, na linguagem fílmica, na linguagem, né, das mídias. Aí eu queria escutar um pouco sobre isso. Você acha que essa tradução, né, em certa medida também aproxima, né, esse leitor? Eu queria porque assim, o seu trabalho foi muito interessante. Eu gostei muito também da imagem que você trouxe, né? A imagem do gênio ali é um trabalho, né, uma arte ali muito curiosa. Eu particularmente né, gosto do cordel, né? E esse cordel o Patativa talvez seja o cordelista que mais se aproxima até da poesia canônica, né? Ele é leitor, cita em suas obras, e aí vem Sombra também, que faz um final bem curioso, né? O final, né? O vilão é punido, né? Trabalhando de carteira assinada, cortando cana, né? Essa tradução para um universo, né? Vamos dizer assim, essa tradução para essa realidade nordestina, essas aproximações que aproximam o leitor, né? Aí não tem como não lembrar do Aladim com essas outras mídias que aproximam leitores também, né? Que é uma estratégia da tradução, né? Ao buscar essa relação direta, né? Com o próprio sertão do Nordeste do Brasil. Eu queria te escutar um pouco mais como é que você vê tudo isso. Como estratégia de leitura, né? Como diria meu querido Adilson ali, nós leitores e leitoras abelhudas e abelhudos, né? Sim. Tem o Aladim em animação, né? Que até está disponível no YouTube, e é um dos filmes que eu vi que mais recria, né, a história do Aladim com a princesa Jasmine e tal. Então, para o cinema, uma das obras que eu mais vejo, assim, que teve um trabalho ali de reconstrução, praticamente, né, do enredo. E teve o outro
mais recente, né, não sei se 2018 ou 2019, que fez muito sucesso aqui no Brasil também, mas são opções, né, e o roteirista, tanto quanto o diretor, eles vão beber, né, da fonte ali das várias traduções que eles encontram, né, não tem essa obrigatoriedade de mencionar, né, qual é a tradução que eles estão se baseando. Então, eu acredito que eles analisam algumas, não apenas uma, para tomar, na verdade, a sua base, né, porque depois eles vão fazer a adaptação, para a linguagem cinematográfica, né, e dois, da própria história, né, porque eles também têm o ímpeto da originalidade, né, eles lidam com a adaptação dessa linguagem, eles vão colocar num contexto, né, apropriado para o público que eles querem atingir, né, e toda aquela parafernália ali da indústria cinematográfica, né, principalmente a indústria hollywoodiana, que precisa garantir a subbilheteria, né? Então, depende do diretor, vai fazer determinadas opções, mas, enfim, o que a gente tem como base, né, é que é uma história universal, né, é uma história que os elementos dela, ali, os elementos do maravilhoso, abarcam hoje um público universal, né, porque lida com a imaginação, né, a imaginação e o imaginário, e lida com a arte que se renova, né? Ao mesmo tempo que está lá no Oriente, ela abarcou o Ocidente e o próprio Ocidente se debruçando, não só para usufruir, mas também para colocar ali a sua pitada, né? A minha interpretação, a minha imagem, seja a imagem do audiovisual, seja a imagem da ilustração, né? Que o ilustrador que trabalha junto com esses autores também tem que ser, né, tão genial quanto o gênio da lâmpada para garantir ali o teor da obra, e assim as coisas fluem, né? Eu mencionei o cordel, como eu também falei, tem outras adaptações, né, mas que preservam o gênero conto, né, preservam ali aquela estrutura. Em poema, o que eu vi que mais se destaca é realmente o Patativa do Assaré e o Fábio Sombra com o cordel, né, e essa originalidade que eles trazem em forma de poema. Mas eu acho que a questão das escolhas é sempre o ponto crucial, né, para fazer uma obra dar certo e para manter os elementos que estruturam o Aladim, a história inicial, trazendo para o contexto em que ela vai ser produzida e o contexto de circulação, aí é que está o grande nó da questão, que quem consegue desenlaçar esse nó é verdadeiramente um artista com todas as letras maiúsculas. É verdade. Eu quando adolescente, né, criança, eu lia Aladim tanto numa versão que eu tinha aqui de um livro As Mil e Uma Noites, né, que são os contos da Sherazade, que aí ele aparece, né, a narrativa ao Grão-Vizir, né, a Sherazade contando as histórias, né, como Simba o Marujo, os demais, né, como também eu lia no cordel, e eu sempre acho essas obras, né, no cordel, traduzidas para o cordel, né, eu me coloco no lugar que a Dils coloca ali. Eu sou um leitor abelhudo, não sou tradutor também, não. Estou por aqui nesse lugar. Eu também não. E assim, eu sempre gostei muito, porque, assim, depois até que vem chegar essa reflexão, né? Eu gostava, li e gostava, até pela memorização, né? Que o verso permite isso. Uhum. Mas depois, mais tempo, aluno de letras e tarará, a gente caminhando na vida, eu comecei a perceber que esse prazer que eu tinha é porque estava mais próximo da oralidade.
mais próxima Sim. que eu acho que essa, né, que era uma obra que circulava dentro da oralidade, você coloca como universal, né? Eu moro aqui numa região que ainda tem o garimpo, né? Estou aqui na região da Chapada Diamantina, aqui próximo da cidade Gentil do Ouro, que tem ainda o garimpo do ouro. Então, assim, as pessoas ainda têm esse sonho, né? De chegar ali, achar algo e ficar rico, né? Achar ali uma pedra, né? Achar uma gema, achar um minério. Então, esse sonho, esse desejo, né? Essa epifania, né? Tem até um verbo aqui na região para quando alguém acha um diamante e fica rico, é bamburrar. A pessoa bamburrou, a pessoa que aí não é nem tanto achar, é o que vai permitir-se depois de ter o achado, né? Esse momento ali de prazer, de tal. Então são coisas que ainda está muito no imaginário das pessoas, né? Então são narrativas que circulam, né? Tanto é que aqui tem um mito regional, né? O ouro da Muribeca, que é esse ouro que aqui tem algum lugar está enterrado essa mina que já foi, né, estudado e já foi procurado por tanta gente e por aí vai. Mas enfim. E cria histórias, né? E cria fantasias. Sim. E vão passando de geração a geração e de cultura em cultura. Exatamente. Já vira, né, temática para um conto. Tem muita coisa aí circulando sobre o ouro de Muribeca. Até em Guimarães Rosa aparece. Então, que já é um manuscrito do século XVII, né? Então já vem de lá para cá sempre com várias possibilidades. Mas eu estou colocando tudo isso para dizer o seguinte: obrigado por essa tarde, o tempo está chegando, né? Findando, né? Ana Clara já me olhou ali, já fez um sinal. Estou brincando, Ana. Só citando você para lhe agradecer também por estar aqui com a gente nessa tarde. Mais uma vez eu cito Lorena. Adilson, depois eu vou lhe provocar sobre seu estranhamento lá do cigano e do gitano, né? Que você colocou lá da tradução. E Fernanda, eu ia lhe provocar um pouquinho, mas o tempo já está tão curtinho, sobre a questão do exótico, né? Do exótico que você colocou lá, eu acho interessante essa questão cultural. Mas, enfim, oportunidades amanhã teremos para continuar esse debate, esse diálogo, e queria agradecer. Queria passar a palavra aqui para as considerações finais aqui dessa tarde para todos, todas e todes, e convidá-los, né? Convidá-las para amanhã a gente continuar esse momento tão gostoso e agradecer hoje. Queria abraçá-los, como eu não posso, vai ser assim, ó. Obrigada, Jobson. Obrigada pela condução, né? Foi uma tarde muito agradável. Eu gostei também, muito aprendizado. Não tem muita coisa aqui, viu? Sem dúvida, gente. Não quero deixar de transmitir também que antes de começar estava muito tenso e o professor Jobson, como a professora Ana Bicalho também e as colegas foram me deixando muito à vontade, até mesmo para começar a falar sem parar. Mas eu estava muito nervoso, tipo assim, faz tanto tempo que eu não participo de um congresso, desde a época do meu mestrado, e já tem uns bons anos, mas foi muito proveitoso, foi muito gostosa essa tarde, realmente, e eu adorei os trabalhos apresentados nesta tarde. Já foi coisas que eu fui printando aqui, estou printando a tela, viu? Às vezes que eu estou dando a printar no trabalho aqui, e peguei as anotações de algumas referências que foram apresentadas aqui também. Sim. Curiosamente, eu deixei de apresentar os meus slides, porque eu fiquei morrendo de medo, que eu vi ontem. Segunda-feira aconteceu de uma professora tentar nas plenárias apresentar e travou tudo. Eu falei, rapaz, eu não vou arriscar, não. Vou fazer o pior que eu poderia ter feito. Aí vocês não viram os versos do autor e das traduções. Eu tentei fazer uma leitura para que, pelo menos, desse para visualizar bem o que eu pude ler. Mas, enfim, são aprendizados também, e adorei muito. Obrigado mesmo por essa oportunidade, agradeço a Bralic e a oportunidade dessa minha primeira participação nela, espero que venham outras também. Que bom. Também quero agradecer a Bralic por esse encontro, né? Não deixa de ser literalmente um encontro, né, de pessoas com esses objetivos maravilhosos, e eu fico muito feliz. Aqui acho que tem várias possibilidades, né? Tem colegas já na docência, tem colegas na pesquisa, terminando a pesquisa, colegas caminhando na sua pesquisa. Eu acho que essas trocas são maravilhosas. Até dá vontade de já sair daqui e comprar coisa, ler coisa, escrever coisa. Eu acho que esse é o objetivo. Tem mais e presencial, se tudo der certo. Que coisa boa. Então é isso. Ana estava botando um recadinho aqui. Ana, você quer falar seu recadinho? Por favor, fique à vontade. Eu quero que você participe também, venha. Fique tímida, não. Esse pessoal aqui todo mundo é conhecido. Ela está gentilmente nos dizendo para acabar. E agradecer pelas apresentações maravilhosas. Excelentes, aprendi muita coisa. Muito obrigada por todos os conhecimentos.
E Então tá. chegando o horário e o fim do nosso encontro, eu vou terminar aqui a gravação. Muito obrigada. Pronto. A Ana falou e a gente assina embaixo. Tá bom, pessoal. Até amanhã. Se Deus quiser, axé, tudo de bom para vocês.